Hoje a gente vai fundo em um dos casos de OVNIs mais impressionantes e, com certeza, mais polêmicos da história recente, o famoso incidente de Varginha. Sabe, por décadas, essa história que veio lá de Varginha, no Brasil, foi tratada como, sei lá, uma lenda, folclore. Mas e se não for? É isso que a gente vai fazer aqui. Vamos olhar a linha do tempo, os depoimentos e as novidades que trouxeram tudo isso de volta à tona. Tudo começa em janeiro de 1996. Varginha era uma cidade tranquila, sabe? Mas, de repente, algo muito, mas muito estranho aconteceu por lá. E isso deu início a uma cadeia de eventos que, não por acaso, acabaria sendo chamada de o Roswell brasileiro. Então, a coisa toda teria começado com um aviso do NORAD, sabe? Aquele Comando de Defesa Aeroespacial dos Estados Unidos e Canadá. Eles teriam alertado o Brasil sobre a atividade de OVNIs, e a partir daí, os acontecimentos foram se desenrolando numa velocidade impressionante, tudo em questão de dias. Mas o que realmente jogou essa história para o público não foi o acidente em si. Foi um encontro aterrorizante, cara a cara e o mais incrível, em plena luz do dia. Imagina a cena. 20 de janeiro. 3 moças. Liliane Silva, Valquíria Silva e Kátia Xavier. Estão só pegando um atalho por um terreno baldio. Era um caminho que elas faziam sempre, normal. Só que naquele dia, o que elas viram ali ia mudar a vida delas para sempre. O que elas viram, era algo difícil até de descrever. Uma criatura com olhos vermelhos gigantes, uma pele marrom meio oleosa e 3 calombos na cabeça, tipo chifres. E o ponto crucial aqui é o seguinte: a descrição delas, o que elas contaram, nunca mudou. Permaneceu a mesma por mais de 20 anos. E o mais curioso é que aquele momento do encontro não foi só de medo. Uma das meninas disse que sentiu uma compaixão enorme pela criatura, sabe? Uma tristeza profunda que vinha daqueles olhos. Mesmo assim, apavoradas, elas saíram correndo e foram contar para a mãe o que tinha acontecido. Bom, e aí a notícia começou a se espalhar, né? E bem rápido, uma versão oficial dos fatos começou a ser construída. Uma versão que, vamos dizer, batia de frente com tudo o que as testemunhas estavam contando. E aqui que o conflito fica escancarado. De um lado você tem os relatos das testemunhas, criaturas, bloqueio militar, destroços. Do outro, a versão oficial do Exército que dizia: não, gente, era só um casal com deficiência mental que as pessoas confundiram. Eram só movimentações de tropa de rotina. Só que dezenas de outras pessoas, incluindo militares, insistiam que sim, estava rolando uma gigantesca operação para abafar o caso. E aí a história ganha um contorno bem mais sombrio, bem trágico, porque uma das peças centrais dessa suposta operação militar acabou pagando o preço mais alto que existe. Várias fontes dizem que o policial militar Marco Cheresi foi o homem que capturou a segunda criatura, e com as próprias mãos. Depois disso, ele teria reclamado de uma substância esquisita, oleosa, que ficou no corpo dele e que, por mais que ele lavasse, não saía. 27. Esse foi o número de dias entre o suposto contato do policial Cheresi com a criatura e a morte dele. Uma morte causada por uma infecção repentina e extremamente agressiva. E o que causou essa infecção? O laudo da autópsia demorou mais de 1 ano para sair. E quando saiu, a causa da morte era uma bactéria rara, daquelas que geralmente se encontram em animais. Só que, de alguma forma inexplicável, essa bactéria tinha sofrido uma mutação, se tornado super agressiva e simplesmente desligado o sistema imunológico dele. Ou seja, não era uma doença qualquer, né? O caso ficou assim por mais de 25 anos, sabe? Faltava aquela peça-chave, um depoimento de alguém de dentro, alguém com credibilidade, de alto escalão. Bom, isso mudou. E mudou em 2023. Depois de décadas em silêncio, o Dr. Ítalo Venturelli, que era um neurocirurgião super respeitado lá em Varginha na época, veio a público com uma declaração que, basicamente, confirma boa parte dos testemunhos originais. E o que ele disse foi bombástico. O Dr. Venturelli afirmou que não só sabia que a criatura estava no hospital, como ele mesmo foi chamado para dar um parecer médico, para avaliar a condição dela, que apresentava sinais de hipertensão intracraniana. Uma declaração, claro, que vai totalmente contra a história oficial dos militares. Mas a história do Dr. Venturelli fica ainda mais curiosa, porque, ao que tudo indica,
Ele já tinha processado esse evento inacreditável muitos anos antes, e de um jeito que ficou escondido bem na cara de todo mundo. Anos antes de falar abertamente, ele escreveu um conto de ficção chamado A Universal. E a história é sobre o quê? Um neurocirurgião que trata um alienígena capturado com, adivinha só, hipertensão intracraniana, e depois ele joga xadrez com o ser para testar a recuperação dele. No conto, o alienígena aprende as regras do xadrez e, usando a lógica pura, ele promove um peão a um segundo rei. Para ele, era a jogada mais poderosa, né? Ter a peça mais forte do jogo. Só que o clímax da história não é sobre só ganhar o jogo. É sobre mostrar algo que é unicamente nosso, dos humanos. A moral da história era bem clara, né? O conto era uma metáfora daquele encontro. A ideia era que o ser, por mais inteligente que fosse, até conseguia acompanhar nossos pensamentos, mas era incapaz de prever a nossa criatividade. Até hoje, o caso Varginha continua sem uma explicação oficial, mas ele deixa essa reflexão no ar. As evidências são fortes, os testemunhos são muito poderosos e os segredos desse caso, assim como num jogo de xadrez bem complicado, talvez ainda tenham muitas jogadas pela frente.